Oi, gente, tudo bom? Então, vamos falar agora sobre o terceiro e o último plano que, vamos dizer assim, que a mente humana deve projetar um negócio jurídico, né? Então, quando falamos em plano de eficácia, a gente tem que analisar primeiramente os dois primeiros, né? Que diz respeito ao plano de existência e ao plano de validade do negócio jurídico. Quando nós repousamos, né, a nossa atenção sobre o plano de eficácia, significa dizer, além de existente o negócio e válido, na órbita jurídica, esse negócio produz os efeitos esperados pelos agentes? Então, quando falamos em eficácia, significa dizer que aquele negócio jurídico que é existente e é válido, ele, em tese, não deve aguardar uma situação incerta, indefinida, futura. Porque isso nós chamamos de elementos acidentais do negócio jurídico, para que produza os seus efeitos em momento posterior à realização daquele negócio jurídico. Tá? Então, se, utilizando as palavras do Pablo Stolze, né, se o negócio jurídico é existente e válido, será também juridicamente eficaz se não estiver subordinado a um acontecimento futuro a partir do qual passa a ser exigível. Então, se a gente for falar em elementos acidentais do negócio jurídico dentro do plano de eficácia para que sim, ele produza efeitos, né, juridicamente falando, nós podemos analisar a condição, o termo e o modo ou encargo, né? Costumamos falar, nos referir a esse terceiro elemento como encargo, tá? Então, basicamente, né, no tópico de hoje, no tópico 7, nós vamos falar sobre a condição, esse elemento acidental que chamamos de condição. A condição está prevista no artigo 121 do Código Civil, que trata: considera-se a condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Isso significa dizer basicamente o quê? Que os elementos fundamentais da condição, primeiro deles, obviamente, a incerteza, o futuro é incerto, a futuridade, então você está projetando o efeito a um acontecimento futuro, e, obviamente, a vontade consciente dessa condição. Quando os agentes realizam o negócio jurídico, eles estão cientes de que os efeitos do negócio somente será produzido a partir de um acontecimento futuro e incerto. Portanto, a incerteza, a futuridade e a voluntariedade dessa condição. Para a gente falar de condição, nós temos que classificar as condições. A primeira classificação é quanto à licitude ou ilicitude desse evento. O artigo 122 trata sobre isso da seguinte forma: são lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública e aos bons costumes, e entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes, também considerada de potestativa. Então, assim, basicamente falando da ilicitude do objeto, ali no 123.2 do Código Civil, no 166.7 também, que trata basicamente da inadmissão dessa condição, né, por se tratar de condição ilícita. Alguns exemplos, né, proibição de se casar, não significa se casar com alguém. Você pode ser proibido de se casar com determinada pessoa, mas proibição de se casar não pode, né? Não é permitido. A proibição de mudar de religião, né? Obviamente, a liberdade de culto ela é assegurada constitucionalmente. A proibição de sair do país e não voltar, ou a proibição a obrigação de permanecer em determinado local. Isso priva, obviamente, a liberdade de ir e vir. Então, são situações em que não se pode estabelecer como condição porque se trata de condição ilícita, né? Quanto à possibilidade, a condição tem que ser possível. Você não pode estabelecer uma condição impossível, nem física nem juridicamente. Se nós falamos de uma condição física impossível, é algo que o ser humano não pode. Né? Basicamente assim, se eu te der a lua, né? Se eu pegar a lua, ou então se você correr 100 metros em 2 segundos,
Então, como se trata de uma condição, essa partícula C, né? Essa condição não pode ser impossível fisicamente falando. E juridicamente falando é quando ou a lei já estabelece essa proibição, né? Então é uma condição que esbarra em proibição expressa do ordenamento jurídico, se a pessoa se emancipar aos 12 anos de idade, né? A lei só permite a emancipação a partir dos 16 anos completos. Então, já que encontra essa proibição legal, eu não posso estabelecer uma condição nesse sentido. Ou então que venha a ferir a moral, os bons costumes, né? Ou então até mesmo uma situação ilícita que você estabeleça, por exemplo, se você cometer um crime ou se você se prostituir ou algo do tipo, né? Então, obviamente, são condições consideradas juridicamente impossíveis. Tá? Quanto à fonte de onde promano, diz respeito basicamente ao controle que um dos agentes tem em relação ao outro, em relação ao evento que se espera se concretize, né? Basicamente significa dizer se esse agente, né, sobre ele permanecer o poder de realizar ou não aquela condição, obviamente está falando de uma condição potestativa. Então, assim, se for casual, é quando depende do acaso, né? Então, por exemplo, assim, do fortuito, enfim, de uma força alheia, né? Vamos dar o exemplo assim, te darei uma quantia em dinheiro se amanhã chover, por exemplo, né? Então, obviamente, se pertence ao acaso, né? As condições potestativas, então, são aquelas que decorrem da vontade ou do poder de uma pessoa, né, em relação a outra, na realização daquele negócio jurídico, né? E basicamente quando isso se der exclusivamente sobre o poder de um terceiro. Então você não tem qualquer controle sobre aquela condição, né? Mas existem algumas situações em que a gente tem que analisar essa questão das condições potestativas. Se ela for puramente potestativa, ela é considerada ilícita, obviamente, porque sujeita todo o efeito daquele ato ao puro arbítrio de uma das partes, né? Se nós falamos, por exemplo, em uma condição puramente potestativa, diz respeito à pura vontade, à simples vontade de uma pessoa, independentemente de qualquer outra situação, né? E aí, obviamente, isso nós chamamos de mero capricho. Por exemplo, se eu levantar o braço, aquilo ocorrerá, né? Enfim, essa condição produzirá os efeitos almejados, né? Então isso nós chamamos de meramente, ou melhor, puramente, né, potestativa. A outra situação diz respeito às condições simplesmente ou meramente potestativas. E elas são admitidas por não dependerem só da vontade de uma das partes, como também de um acontecimento futuro, obviamente incerto, né? E exterior, obviamente, que escapa então desse controle do agente, né? Então, por exemplo, você está estabelecendo não só que a pessoa faça alguma coisa, mas que dependa de um fator externo. Então, assim, lhe darei tal coisa se você fizer o caminho da luz, se você fizer o caminho de Santiago, se você pedalar 200 quilômetros ou algo do tipo. Por quê? Porque ele depende não só da própria vontade, mas sim de recursos e de tempo, né? Então, fatores externos. Outra situação, quando nós chamamos de situações potestativas mistas, né? Por que mista? Porque dependem simultaneamente da vontade do agente e da vontade de um terceiro. Então, assim, investirei no seu negócio se você fizer sociedade com fulano de tal. Lhe doarei tal coisa se você casar com Beltrana. Então você está estabelecendo uma condição que obviamente está dependendo também da anuência, da concordância, né, da ação de um terceiro estranho àquele negócio jurídico que foi realizado. Ainda em relação à fonte de onde promanam, elas podem ser promíscuas ou perplexas, né? Promíscuas diz respeito a uma condição potestativa que ela perde, na verdade, essa característica por fato superveniente alheio à vontade do agente, que obviamente frustra, né, ou dificulta essa condição. Então, assim, eu lhe darei uma determinada coisa, um determinado valor, se você
se você ganhar uma determinada competição e a pessoa venha a se contundir. Então, obviamente, isso impede a pessoa de atingir aquele objetivo, né? Outra situação, nós chamamos de condições perplexas, é quando você não consegue determinar qual foi a condição imposta pelo agente, tá? A outra situação em que a gente acaba diferenciando e classificando a condição é quanto ao modo de atuação. Então vejam só, essa é bastante importante, talvez a mais importante de todas, né, dentro da classificação da condição. Nós podemos classificar em condição suspensiva ou condição resolutiva. Então prestem bastante atenção. Quando nós falamos em condição suspensiva, vocês podem observar e acompanhar depois lá no artigo 125 do Código Civil, é quando ocorre a deflagração de direitos. Basicamente significa dizer, a condição suspensiva impede a produção dos efeitos até a realização daquele negócio. Tá? Então você condiciona um evento futuro e incerto para aí sim começar a produzir os efeitos. Tá? Por exemplo, eu prometo doar a você tal coisa se você se casar. Né? Então é uma situação que depende de um evento futuro e incerto. Quando a pessoa vier a contrair núpcias, é que ocorre o chamado implemento da condição. A partir daquele momento, obviamente, o negócio produzirá efeitos. Tá? A condição resolutiva, ao contrário. A condição resolutiva é o desaparecimento daqueles efeitos. Se vocês forem observar, por exemplo, lá no artigo 127 do Código Civil. O que é o desaparecimento dos efeitos? A partir do momento da realização do negócio jurídico, os efeitos já são percebidos. Tá? E eles param, eles se resolvem quando aquela condição quando aquela condição acontecer. Então, por exemplo, estabelece que você receberá os frutos de um determinado negócio. Por exemplo, eu vou arrendar uma área de terras. O arrendamento disso será seu até que você venha a colar grau em curso superior. No momento da colação de grau, aqueles recursos provenientes daquele arrendamento deixam de existir, ou seja, você não tem mais direito a eles. Então a condição se resolve, termina, desaparecem os efeitos daquele negócio. Tá? Obviamente que a colação de grau é uma condição de um acontecimento futuro, obviamente, e incerto. Né? Quando você vai colar grau? Você vai colar grau? Né? Então é uma condição que submete os efeitos daquele negócio a um acontecimento futuro e incerto. Tá? Falando basicamente sobre isso, né, obviamente a gente fala sobre a pendência, o implemento e a frustração dessa condição. O que é uma condição pendente? Enquanto não se verificar ou não se frustrar o evento futuro incerto, nós dizemos que a condição ela é pendente. Implemento, o que é o implemento? É quando a condição, né, se realizar. E frustração, obviamente, quando a condição não se realiza. Apenas uma pequena abordagem quanto ao evento morte, isso é bem importante, porque é assim, se nós analisarmos o evento morte, a gente considera o evento morte de início, tá, com uma condição resolutiva ou uma condição suspensiva. Tá? Então é assim, o evento morte em princípio não é considerado uma condição. Se nós falarmos, isso é bem importante, se nós falarmos em condição, trata isso de um evento futuro e incerto. A morte é um evento certo. Portanto, se eu falar assim, quando fulano falecer, eu doarei a você o imóvel em que ele reside. Isso é possível. Né? Agora, isso não é uma condição, porque é certo que ele vai falecer. Então nós estamos aí estabelecendo um termo, porque é um evento futuro e certo, mas isso eu vou falar, obviamente, no próximo tópico, no tópico 8, tá? Sobre termo e sobre encargo. Mas, ou seja, então, a princípio, a morte não é uma condição, é um termo, porque, muito embora você não saiba quando vai acontecer, de fato, uma hora vai acontecer. Tá? A certeza da futuridade, no caso, né? Mas você pode estabelecer o evento morte sim como uma condição. Então, vou dar um exemplo, né?
se fulano falecer até 2025, lhe doarei o imóvel em que ele reside. Aí você está estabelecendo a morte como um evento futuro e incerto, porque você não sabe se ele virá a falecer até aquela determinada data. Se ele não falecer até aquela determinada data, você não vai doar aquele imóvel, você pode doar uma outra coisa, você pode simplesmente não realizar, né? Ou seja, se frustrar a condição. Então são situações em que obviamente merecem uma atenção especial, porque o evento morte como certeza de acontecimento não pode ser considerado condição, mas se você estabelecer uma data para aquilo, sim. Por quê? Porque se trata de um acontecimento futuro e incerto. Então no próximo tópico, no tópico 8, a gente vai falar sobre o termo e sobre o encargo, tá ok? Até lá!